Por que Deus parece tão distante nos momentos mais difíceis? Existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de fazer em voz alta, não porque seja errada, mas porque parece perigosa demais para um cristão admitir que está fazendo. A pergunta é esta: por que, justamente quando eu mais precisei de Deus, foi quando Ele pareceu mais longe? Você perdeu alguém e Deus pareceu silencioso. Você recebeu um diagnóstico e o céu pareceu fechado. Você chegou no limite e a presença que deveria estar ali pareceu ausente. E então vem a confusão, porque você foi ensinado que Deus é um refúgio na aflição, que Ele nunca nos deixa nem nos abandona. Mas a experiência parecia dizer o contrário. Como conciliar o que a Bíblia promete com o que você sentiu? É isso que vamos explorar hoje. Fique até o final, porque a resposta pode mudar a forma como você enxerga os momentos mais difíceis da sua vida. Escreva aqui nos comentários: eu ainda acredito, mesmo que esteja com dúvidas, especialmente se estiver. Você não é o primeiro a sentir isso. Antes de qualquer explicação, precisa ser dito: esse sentimento não é sinal de fraqueza espiritual. Não é falta de fé, é humano. E é bíblico. Davi, descrito como um homem segundo o coração de Deus, escreveu no Salmo 22: Deus meu, por que me abandonaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu clamor? De dia clamo e não me respondes, e de noite e não há sossego para mim. Jó, depois de perder os filhos, a saúde e os bens, clamou: eis que eu vou para o Oriente e ele não está lá, e para o Ocidente e não o percebo. Jeremias escreveu inteiro um livro de lamentações. Esses não eram homens de fé fraca, eram homens de fé real, que sofreram de verdade e que foram honestos o suficiente para registrar essa dor. A Bíblia não apaga esses registros, ela os guarda, porque Deus não tem medo da nossa honestidade. Há diferença entre sentir e realidade. Sentir que Deus está distante não é a mesma coisa que Deus estar distante. Pense nos discípulos na barca durante a tempestade. O vento batia, as ondas cobriam o barco. O desespero era real e Jesus estava dormindo na popa. Do ponto de vista deles, ele estava ausente, não estava agindo. Parecia que a tempestade era maior do que ele, mas ele estava na mesma barca. A distância que sentiram não correspondia à realidade da presença dele. Quando o acordaram, ele não repreendeu a tempestade antes de perguntar: por que sois tão covardes? Como não tendes fé? Não havia ausência. Havia uma fé que ainda não havia aprendido a confiar no silêncio. A questão não era onde estava Jesus, era o que eles acreditavam sobre ele quando não conseguiam vê-lo agindo. Por que Deus permite esse silêncio? A Bíblia não oferece uma explicação única, mas oferece perspectivas que juntas formam uma resposta honesta. Deus está trabalhando onde não conseguimos ver. Quando Lázaro morreu, do ponto de vista de Marta e Maria, Jesus havia chegado tarde. A esperança havia sido enterrada junto com o irmão. Mas o que parecia o pior momento era o palco para o maior milagre. Jesus não estava ausente. Estava permitindo que a situação chegasse ao ponto onde somente ele poderia agir. Às vezes, Deus parece distante porque está preparando algo que ainda não é visível para nós. A dificuldade forma uma fé que a facilidade nunca formaria. Romanos 5 diz que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz caráter e o caráter produz esperança. Esse processo não é instantâneo. Ele acontece no tempo da dificuldade, não depois dela. Uma fé que só funciona quando Deus parece próximo não é fé, é conforto. A fé real é a que continua quando o conforto desaparece. O silêncio de Deus nunca é abandono. Hebreus 13:5 registra a promessa: não te deixarei, nem te abandonarei. Não é uma promessa condicional. Não depende de como você está se sentindo, do quanto você está entendendo ou do quanto a situação faz sentido. É incondicional. Deus não quebra promessas.
O que fazer quando Deus parece distante? Seja honesto com Deus. O Salmo 22. Começa com Davi, clamando pelo abandono de Deus, mas não termina ali. Ele derramou a dor, colocou tudo diante do Senhor e no processo algo mudou. Não a circunstância, mas o coração. Deus não se ofende com honestidade. Fale com ele sobre o que está sentindo, incluindo a sensação de que ele está longe. Ancore a fé no que você sabe, não no que está sentindo. Os sentimentos mudam, a palavra de Deus não. Em momentos em que a sensação de presença desaparece, é a palavra que precisa falar mais alto do que a emoção. Você pode não estar sentindo a presença de Deus agora, mas o que você sabe sobre ele continua sendo verdade. Lembre do que Deus já fez. O Salmo 77 mostra Asaf em profunda angústia, sem conseguir dormir. Então, ele faz uma escolha deliberada. Lembrarei as obras do Senhor. Sim, lembrarei as tuas maravilhas antigas. Ele começou a recordar o que Deus já havia feito. E essa memória foi o ponto de apoio que impediu a fé de afundar. Olhe para trás. Há algo que Deus já fez na sua vida que não tem outra explicação além dele. Segure esse registro. Por que Deus parece distante nos momentos mais difíceis? Talvez porque a dificuldade afete nossa percepção muito mais do que afeta a realidade. Talvez porque Ele esteja trabalhando em dimensões que ainda não conseguimos ver. Talvez porque a fé que está sendo formada nesse silêncio seja exatamente a fé que você vai precisar para o que vem pela frente. Mas uma coisa é certa: o sentimento de distância não é prova de ausência. Jesus estava na barca. Estava com José na prisão. Estava com Davi nas cavernas. Estava com os 3 jovens dentro da fornalha. E está com você agora. O Salmo 34:18 diz: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito abatido. Justamente quando o coração está partido, justamente quando o espírito está abatido. É ali que a Bíblia diz que Deus está mais perto, não mais longe, mais perto. Senhor, há momentos em que não consigo te sentir, em que o silêncio parece maior do que a tua voz, mas hoje eu escolho acreditar no que tu disseste, não no que estou sentindo. Tu estás perto do coração quebrantado. Tu nunca me deixas nem me abandonas. Tu estavas na barca, tu estavas na fornalha, tu estavas na prisão, e tu estás aqui agora. Ajuda-me a confiar em ti no silêncio, a segurar a tua mão mesmo quando não consigo vê-la, em nome de Jesus. Amém. Se esse vídeo tocou algo dentro de você, deixa o seu like e compartilha com quem também está passando por um momento difícil. Escreva nos comentários: Ele está perto, porque é a verdade, mesmo quando não parece. Se inscreva e ative o sininho para uma nova palavra toda semana. Deus não está distante. Ele está mais perto do que você imagina.